Eu sou o Giorgio, gerente de investimentos, e hoje coordenarei o nosso episódio número 2 do Regius Cast. Para tanto, trouxemos nossa presidente, ilustríssima Nilza, e nossos Olá. especialistas de renda fixa, Francisco, e especialista de renda variável, o Gustavo. Eu sei que o cenário econômico anda complicado, então, Gustavo, com todos os desafios que o mundo tem apresentado, fale um pouquinho do que a gente tem visto para o cenário mundial. Olá. A respeito de janeiro, janeiro foi um mês bom para a Bolsa Brasileira. O Ibovespa ele fechou em 6,98%. Então, assim, a gente foi beneficiado pela questão do capital estrangeiro que entrou no país, porque a nossa bolsa ela estava descontada em relação aos pares internacionais. Então, acabou que esse recurso que estava lá fora veio para cá e isso fez com que o câmbio ele depreciasse também. Então, assim, foi um mês bom para a bolsa. Porém, quando nós gravamos o primeiro, né, episódio do nosso podcast, tivemos aí um evento que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, assim, foi um acontecimento que teve um impacto muito grande e ruim para as economias mundiais. Então, assim, teve a questão também da Rússia ela não poder mais negociar com outros países a respeito da produção de petróleo também, que a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, com mais ou menos são 11 milhões de barris por dia. Então acaba que essa produção de petróleo ela não vai ter saída para o mundo. Assim, acaba que a China que vai se beneficiar com essa questão e alguns países que antes não estavam vendendo mais, esses países eles vão voltar a vender, que é o caso do Irã e da Venezuela. Mas até nesse aspecto, Gustavo, que eu gostaria de puxar um ponto aqui, em relação à valorização da Bolsa Nacional. E a gente viu que no final do ano passado, as bolsas internacionais, elas performaram muito bem. Uhum. Mas aí no final do ano a gente teve aí uma sinalização clara do Fed com a finalização do taper, né, em março, e a elevação das taxas de juros. Aí a gente sabe que o capital ele busca oportunidade, né? Então uma elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que é a maior economia, consequentemente sacode o resto do mundo, também provocou uma saída para outras bolsas, né? E a gente foi, como se diz, nós tivemos aí essa elevação porque nós recepcionamos esse capital e tinha alguns setores bastante descontados, né? Uhum. Que vieram assim, tanto da pandemia, que a gente já tinha visto aí os ciclos das commodities de 2021 e parece que o ano não acabou, né? Ele se estendeu para 2022 e continua subindo, que veio se agravar com a questão da invasão russa na Ucrânia, né? Que aí afetou novamente vários segmentos das commodities, como você falou, do petróleo, alimentos de um modo geral, né? Porque tem aí o trigo, aquela região é muito produtora também de trigo, o petróleo e tem também as metálicas, né? Que também vieram nessa linha, como a maior produção de paládio é na região, parece 40% do paládio produzido no mundo é russo e ele é utilizado para a fabricação de automóveis. Então, assim, essa situação da invasão russa na Ucrânia e todo o contexto das sanções econômicas, porque aí acabou que a Rússia saiu do SWIFT, né? Então acaba tendo bloqueio das transações financeiras no mundo, Europa, Estados Unidos. Então isso acaba mexendo de novo na oferta, né, como a gente viu anteriormente na pandemia, quer dizer, a gente não chegou a sair de uma pandemia, a gente já teve um outro evento que mexeu de novo com a cadeia da oferta, que acaba desbalanceando a demanda, e aí a gente gera um novo cenário que a gente já vinha de uma inflação alta por vários outros motivos, e agora com o adicional da invasão russa na Ucrânia, não é isso? Acho que vale também a gente citar a questão do gás, né? A gente falou aí do petróleo, mas eu acho que o gás também, como a Rússia exporta bastante para a Europa, é o maior exportador de gás para a Europa. Eu acho que essa invasão aí trouxe essa indisposição entre Rússia e a Europa. Isso vai gerar efeitos aí muito graves aí para a economia mundial. A Europa com essa contenção aí de gás e de outros produtos aí que eles importam
da Rússia veio que os Estados Unidos, até a vodka parou de importar. Sem vodka. Muita gente vai sentir esse efeito aí, né? Eu garanto que um whiskyzinho lá ainda vai ter. E especificamente em relação ao gás, né, tem aquele gasoduto que passa lá pelo Báltico, né, que foi entre Alemanha e Rússia, né? Isso. Então, assim, a Europa depende muito do gás russo. E a gente viu que nos últimos, que até uma discussão que agora veio à tona, eficiência dos mercados globais, e nesse aspecto até alguns analistas dizem que a gente vai conviver agora com a desglobalização, porque se identificou as fragilidades internas de cada país e cada um está se protegendo, porque uma guerra bélica estava meio que fora de cenário, né? Como ela veio para o cenário, algumas coisas começaram a ser questionadas. Já vinha algumas coisas que vinha da pandemia, como a questão dos Estados Unidos, que já questionava a sua dependência de antibióticos da China, a questão dos fertilizantes, de um modo geral, que vem daquela região lá, né? E aí, essa guerra bélica agora também questionou outras questões que podem aí trazer a desglobalização, como, por exemplo, ninguém falava mais da indústria de armas, né? Então, assim, novamente, pode aí ensejar mais custo para os governos locais que estiverem se preparando diferentemente, e isso aumenta o risco fiscal de vários outros países, trazendo mais inflação para o mundo, né? E até um ponto que cabe ressaltar, que é a questão também da inflação, que vai ter um impacto muito grande aqui, né? Com a subida do preço da gasolina, você não tem um impacto aí somente em quem utiliza carro e a respeito dos transportes. Tem a questão também da entrega. Assim, você tem toda a cadeia ela vai ser, né? toda a cadeia ela vai ser impactada, né? Assim, tem a questão de entrega de alimentos, a logística. Logística como um todo, né? Ela vai ser impactada e isso vai trazer mais inflação. Pois é, e aí nesse aspecto, Jorge, que eu até, assim, a gente sabe que para combater a inflação com política monetária, os governos sobem juros. E assim, as estimativas que a gente até falou da última vez é que a gente achava que a taxa de juros aqui no Brasil ficaria entre 12,25 e 12,75, porque a gente tinha entendido que uma taxa próxima ou superior a 13% machucaria muito a economia. E talvez não produzisse o efeito que se esperava. O que você acha disso? Essa taxa aí tá pegando todo mundo, né? Ano passado, quem pensava que essa taxa ia chegar em 12, né? Mas vou tentar resumir um pouquinho o que a gente precisa ver aqui. Para o cenário mundial, a gente começou a ter uma série de sanções para os países. Essas sanções, o que elas vão fazer? Elas não prejudicam só a economia russa e Ucrânia. Elas começam a impedir a entrada de produtos nos outros países, exceto a China, que está se beneficiando com tudo isso, né? Os chinesinhos são os espertos da história. Mas fora isso, eu vou ter um aumento de preço generalizado. Então, se você pensar Europa com menos gás, vai ter que comprar mais caro da OPEP. Estados Unidos com petróleo, vai ter que começar a baixar a sanção de outros países, de Venezuela e Irã, que você citou. E aí o compromisso da OPEP tentar manter o fornecimento de petróleo. A gente tem números aí que chegaram a assustar na guerra. Então, quando começou esse conflito, o barril de petróleo chegou a bater $140. Ou seja, ele saiu de 80, em 2-3 dias foi a $140. Quem esperava por isso? O gás subiu um absurdo também. O trigo triplicou de preço. Então a gente teve Pãozinho francês vai subir de preço? Vai. Quem gosta de carboidrato aí vai ter que mudar a dieta. Senão vai ser difícil. E falando do pãozinho francês, a Argentina está com quebra de safra de trigo. Então os maiores produtores mundiais estão com problema. Ou estão com conflito, ou estão com quebra de safra. Então, o que se espera para esse ano e para os próximos? Porque quando eu tenho quebra de safra ou esse tipo de problema, eu espero um preço acima de tudo por vários anos. Não é uma coisa pontual que eu resolvo hoje o conflito, amanhã volta tudo ao normal. Então sempre vai haver muita desconfiança e tudo. Então até as economias voltarem ao que era antes, a gente vai sofrer os impactos. E todos os países, como a gente são economias globalizadas, devem sofrer com isso. Seja pelo aumento do custo de material, que vai refletir nos bens finais que vão chegar para qualquer país, seja os impactos das próprias sanções ou aumento de tributação que deve ocorrer
principalmente a Rússia e Bielorrússia. Vamos torcer para que hoje, né? Hoje não está tendo rodadas de negociação, que eles cheguem a um acordo, né? Tomara, né? Porque se tiver algum ataque a algum país da OTAN, a Polônia, que é muito próximo, né? E a gente disse assim, o dia que a Terra parou. Aí só Deus sabe o que acontece. Mas respondendo sua pergunta sobre os juros, o que aconteceu com a economia brasileira e o que a gente vai ver daqui para frente, e é o ponto principal que a gente precisa estudar para ver como melhorar a gestão das carteiras. Ano passado foi um ano complicado. A gente teve uma pressão inflacionária ocasionada pela oferta. É um pouco diferente do que a gente já testemunhou no Brasil e no mundo, tá? Então, a falta de produtos fez aumentar o valor dos bens, tá? Então, eu tenho muita liquidez no mundo, tem muita gente com dinheiro, e eu não tenho produto suficiente para atender todo mundo, porque as fábricas foram fechadas por conta do Covid, que já morreu, por sinal. Ninguém mais fala de Covid. E isso fez o quê? Fez uma inflação global. Não é questão do Brasil. Então, os Estados Unidos viu a maior inflação dentro de 30, 40 anos aí, desde 1982, se eu não me engano. Isso. Eles não viam números tão altos de inflação. Lógico, o Brasil não foi diferente do resto do mundo. Vimos números exorbitantes. Começamos um ano com uma expectativa de inflação de 3,5%, início de 2021, fechamos a 10%. Esse ano a gente começou com 5, 4,5%, 5%. Por conta do aumento do petróleo, já se fala em inflação entre 6,40%, 7%, e só Deus sabe o que nos espera até final do ano. Afinal, a gente já tem um problema de commodity, pode ter um problema de fertilizante, ter quebra de safra no Brasil, e isso vai impactar diretamente os preços das coisas aqui no Brasil. Sobre a Selic, qual o mecanismo principal do Banco Central para controle de inflação? Eles vêm e aumentam a Selic, e aí, consequentemente, eu retiro o poder de compra das pessoas, que o dinheiro fica mais caro, e isso faz com que o consumo diminua e os preços se estabilizem. O problema é quando eu tenho um choque de oferta, pode ser que essa ferramenta não funcione, não seja tão efetiva quanto nos outros anos. Então, mesmo o Bacen continuando a subir a taxa, a gente não sabe se isso realmente vai refletir em toda essa inflação que se espera, ou se a gente vai só ajudar a suavizar ela um pouquinho. Pensando nisso, Francisco, o que você como especialista de renda fixa, o que você está traçando aí para os planos pagarem as aposentadorias de todo mundo no futuro? Bom, não é uma missão fácil, né? A gente está enfrentando um momento aí, fritando os neurônios, mas o que eu percebo é o seguinte, desde já do final do ano passado, da aprovação das nossas políticas de investimentos, com as consequências da pandemia, nós já traçamos um plano mais conservador, já avisando esses problemas aí que a inflação traria, que é aumento de juros, tudo isso. A gente já montou a nossa política de investimento muito voltada para a proteção da nossa carteira. E eu acho que agora, nesse momento aí em que essa crise mundial a gente está enfrentando aí por conta desse conflito aí de Rússia e Ucrânia, as consequências são em escalas maiores, mas não deixam do remédio ser o mesmo. Então eu acredito que na nossa visão aqui na Regios é diminuir risco e aproveitar as oportunidades dos títulos públicos. O que isso quer dizer? Dentro da nossa política de investimento que foi aprovada no final do ano, nós reduzimos os nossos percentuais de risco em ativos de risco, como era o caso dos multimercados, por exemplo, que são excelentes ativos, mas que nesse momento não nos dão um conforto tão grande quanto o título soberano, que é o título de menor risco no mercado. Então nós estamos procurando diminuir essa nossa exposição, né, aos multimercados e ao nosso apetite a risco, e estamos aí aproveitando as janelas das taxas aí de títulos públicos. De acordo com que esses resgates são liquidados, a gente está comprando título público muito ali casado com o nosso passivo. Isso é importante a gente frisar, porque a gente não está simplesmente comprando título público sem ter um plano para isso, né? Todas essas nossas compras, elas são realizadas aí casado com o nosso ALM, né, que
que aí são os nossos compromissos, né, de pagamento de benefício, né, o casamento entre o ativo e o passivo. Então a gente permanece nessa nossa estratégia de redução de risco e aproveitando as taxas. Assim, não sendo muito pessimista, mas com essas questões aí econômicas, a gente está percebendo que as nossas taxas aí estão subindo e a gente está cada vez mais aproveitando. Assim, infelizmente, alguém perdendo, alguém tem que ganhar de outro lado, né? Então, a gente tem observado aí a abertura das taxas. Essa semana a gente teve uma abertura boa aí de taxas, principalmente dos títulos mais longos, né? Então a gente vem aproveitando e cada vez mais fazendo essa calibragem aí de acordo com o nosso passivo, sempre visando aí o pagamento dos nossos benefícios. Eu acho que falando do passivo, a gente fez um estudo de ALM no final do ano passado, né, para traçar essa estratégia, e estamos fazendo um novo estudo agora, né? Vocês estão checando isso. Nós recebemos aí o estudo agora essa semana, estamos aí fazendo alguns ajustes, algumas informações ainda estão sendo trocadas, mas eu acreditei que para os próximos dias, creio eu que daqui para a semana que vem já esteja tudo alinhado. Que é justamente essa preocupação de estar tudo casadinho, né? Exatamente. Eu acho que hoje essa é a nossa grande preocupação, porque a oportunidade está aí. Eu acho que não tem oportunidade melhor para a gente nesse momento do que comprar título público com as taxas bem acima da nossa meta atuarial. Eu acho que faz muitos anos que a gente não vê taxas tão atrativas, então é mais uma questão de casamento de fluxo mesmo. E diminuindo o nosso risco, né? Interessante você falar isso, que há 2 anos atrás, todo mundo no mercado só falava que os títulos públicos nunca mais iam chegar a essas taxas históricas. Então, a gente buscava investimentos, por exemplo, uma NTNB 45 lá na frente, quando a gente vai precisar do dinheiro, estava sendo pago uma taxa de 3,5, 3,60, depende da época aí que eu estou olhando, 3,80. No auge do nosso Covid aí, a gente chegou a ver essas taxas estressando um pouco, e o estresse delas só chegou a 5. Elas não passaram disso. E aí eu pergunto, o que mudou? O que a gente está vendo e que tipo de estratégia que a gente adotou para alterar as carteiras? Nessa época, há 2 anos atrás, não se tinha muita oportunidade de mercado. Então, eu era obrigado a aceitar mais riscos para mim tentar buscar rentabilidade alvo lá, que é a nossa meta atuarial, o nosso índice de referência. Então, boa parte das alocações foram feitas em multimercados. Teve épocas que a gente aumentou a exposição em renda variável. Só que o cenário totalmente mudou. A gente aproveitou a nossa liquidez que a gente tinha nesses produtos e está fazendo uma migração para título público, que é um título seguro, que é risco país. Então eu evito todo tipo de risco de crédito, apesar dele ter uma volatilidade entre o período até o vencimento, mas ele me garante aquela rentabilidade desde que o país consiga honrar seus compromissos. Deixa eu só te interromper um segundinho, Jorge. Isso aí é muito importante que você falou, assim, a gente correu o risco de mercado. Eu acho que a gente falou isso bastante aí no nosso último podcast, mas agora é importante, a Nilza trouxe a questão da ALM, justamente porque eu acho que a nossa grande luta agora está sendo fazer dentro desse estudo, desse ALM, a compra dos nossos títulos na curva, né? O que significa que a gente sai um pouco desse risco de mercado na marcação dos nossos ativos. Então, assim... Para 2 planos só, né? Isso. Para o BD e para o CV, que são os maiores planos. Mas assim você antecipa minhas perguntas. É porque quando você falou de risco, eu falei, opa, tem esse risco, mas já está sendo, a gente já está sendo diligente aí no sentido de tentar trabalhar junto ao nosso ALM aí, essas questões, para a gente tentar fazer mais aquisições de títulos marcados na curva, justamente para a gente reduzir esse risco de mercado. Então vai ficar maravilha, porque se a gente está comprando títulos aí com quase 2,5 acima da nossa meta atuarial, a gente vai ter uma segurança aí, vai ficar bem tranquilo e mostrar o resultado para o participante. Isso com certeza vai gerar um spreadzinho legal aí para o futuro. Mas em janeiro a gente não conseguiu entregar a meta atuarial, apesar de que a gente tem uma taxa média de carteira muito acima
da meta ou da referência de cada um dos planos, não é isso? Isso. É assim, o que acontece? Produção, Principalmente pode nos colocar planos... aqui, a gente vê como é que ficou janeiro? Vamos lá. Novamente, a gente percebe o quê? Que grande maioria dos resultados dos nossos planos, eles estão bastante atrelados aí ao nosso resultado da renda fixa. O que isso quer dizer? Que a grande parte dos títulos que são marcados a mercado sofreram esse impacto, porque o nosso preço médio da carteira, da marcação a mercado, era baixo. Como hoje as taxas abriram muito, esses títulos mesmo que o Jorge comentou, que a gente comprava 3,5%, hoje eles estão a 5,80%, quase 6%. Então, assim, essa marcação puxou a nossa rentabilidade para baixo, mas isso não significa que a gente está perdendo dinheiro, porque os nossos títulos, como a Nilza citou anteriormente, eles são marcados de acordo com o nosso passivo. A gente não está pensando em vender esses títulos hoje, a gente está pensando em carregar eles até o vencimento. Por mais que seja uma obrigação perante a lei da gente mostrar o resultado da marcação a mercado, mas todos esses títulos eles estão casados certinho com os nossos pagamentos. Então, hoje a nossa rentabilidade está assim, mas eu tenho certeza que na data do vencimento eu vou receber aquilo pela taxa que eu comprei. Então, se eu comprei esse título a IPCA mais 5, no vencimento dele lá em 2045, quando o Gustavo aposentar, ele vai receber exatamente a taxa que foi acordada. Então, isso para a gente nos dá um certo conforto. Eu até vou citar aqui uma frase que eu falei no podcast passado, que foi sobre botar minha mão no fogo pelo CD5, né? Depois da última semana aí que a gente veio comprando mais, eu posso até arriscar que eu boto até as duas. Eu botei só uma no podcast passado, já vou colocar outra. Porque a gente fez compras tão boas nessas 2 últimas semanas, com taxas tão boas, que eu estou muito confiante que a hora que esse mercado virar, assim, esse plano vai ser assim... vai sensacional, a rentabilidade dele vai ser puxada muito para cima, porque a nossa taxa média de marcação de títulos públicos ela está muito alta. E o nosso participante pode até ver isso que você está falando, em resumo, no Regis em Números, Exatamente, né? Eu ia citar isso agora. Quando a gente abre lá no Regis em Números, você tem acesso a todas as informações da carteira e a gente pode ter bem essa noção aí da quantidade de títulos que a gente tem na carteira, o que é título público, o que é renda fixa, o que é renda variável, que é uma parte muito pequena da exposição da carteira. Acho que quase 90% da carteira é toda título público. E como a gente vem comprando com taxas muito boas, assim, a tendência é que a hora que o mercado acalmar, a nossa taxa média vai estar muito acima da meta atuarial aí, e das marcações do mercado. Em relação a isso, a gente pode observar o seguinte, que as nossas rentabilidades elas estão diretamente atreladas às marcações dos títulos públicos. Porque, olha só um exemplo, o BD, por exemplo, nós tivemos aí uma rentabilidade aí de 1,02 agora no mês de janeiro, sendo que ele é um plano que boa parte dessa carteira está marcado na curva, ou seja, ele não sofre tantas oscilações do mercado. Já o CD5, que a grande maioria, a esmagadora maioria dos títulos estão marcadas a mercado, ele sofreu bastante essa oscilação. Só que se a gente for parar para analisar, em termos percentuais, tanto o BD quanto o CD5, eles têm uma taxa de mais de 80% de títulos públicos. Então, mesmo tendo os mesmos títulos, percentualmente falando, quase a mesma quantidade, um sofre muito pouco e o outro sofre bastante, simplesmente pela questão da marcação. Então, o CV, que é o nosso segundo plano mais antigo aí, que possuímos uma parte considerável também em títulos marcados na curva, ele foi a segunda melhor rentabilidade, gerando 0,87. E a mesma situação. Ele é um plano que ele possui, se eu não me engano, 60 e poucos % dele é marcado na curva, então ele sofre menos esse impacto do mercado em relação aí aos títulos públicos. Mas percentualmente falando, é outro plano também que está bem acima aí dos 80%, ele acho que, se eu não me engano, tem 86% da carteira dele é título público. Então,
o perfil das nossas carteiras, eles são muito similares, assim. Não tem nenhum plano que destoa dessa nossa fórmula, vamos dizer assim, de ter boa parte da carteira em títulos públicos. Só que acontece isso, assim, a questão dos títulos que são marcados na curva, e a mercado que vai fazer essa variação. Com a exceção do Brasília Prev, né, que é um plano assim, recém-nascido. A gente ainda não está fazendo volume nele. As compras que a gente veio fazendo de títulos públicos são ainda pequenas por conta a gente precisa de fazer lotes. Então o dinheiro vai entrando, a gente junta aquele montante até fazer um lote considerável e tá comprando aí os nossos títulos. Mas com exceção desse plano, todos os outros planos a gente tem mantido aí a mesma estratégia. Vou fazer uma pergunta para o Francisco. Francisco, considerando que as carteiras dos nossos planos são preponderantemente renda fixa. Renda fixa. E dentro da renda fixa, títulos públicos. Exatamente. Você pode dizer como é que está a taxa média dessas carteiras? Boa pergunta, Nise. Eu até fiz essa comparação aqui, eu estava fazendo esse estudo um pouco mais cedo, e para a gente ter noção, a taxa média, por exemplo, do plano BD, ela hoje está em 6,16. Se a gente for considerar que a nossa meta atuarial... Acima do IPCA, né? Isso. Se a gente for considerar que a taxa atuarial do nosso plano BD é 4,70, eu tô com uma taxa média de 6,16. Ou seja, eu estou bem acima aí da nossa meta atuarial. Do plano CD2, por exemplo, eu estou com uma taxa média de 5,12 na nossa marcação. Já no CD2, a nossa meta atuarial é IPCA mais 4. Ou seja, eu estou aí 1,12% acima da nossa meta atuarial. No CV, eu estou com uma taxa média de 5,48 contra um atuarial aí de 4. Ou seja, eu estou 1,48 acima da nossa meta atuarial. Do metrô, minha taxa média é 5,21 contra os mesmos 4. E no CD5, eu estou com uma taxa média de 4,73 contra os 4%, ou seja, todas as nossas taxas médias estão acima da nossa meta atuarial e com a perspectiva de melhora. Assim, isso aqui eu já estou avaliando desse mês. No mês passado já era uma taxa menor, ou seja, com essas novas aquisições a gente está puxando esse preço médio para cima, e o que mais uma vez me faz ter mais convicção de que a gente está fazendo o trabalho corretamente. A gente está puxando essas taxas para cima, e a hora que esse mercado aí acalmar, nossas taxas médias vão estar aí super satisfatórias. É importante a gente destacar que quando a gente fala em previdência, a gente não pensa tanto no hoje. Eu vou pensar quando eu vou aposentar lá na frente. E realmente essa estratégia com títulos públicos, são títulos seguros, pagando taxas acima da nossa meta quanto do nosso índice de referência, realmente garantirão que as aposentadorias... Um detalhe importante assim do não pensar no hoje, quando a gente pensa em pagamentos, a gente não pensa no hoje, mas hoje eu penso muito na segurança da minha carteira. Quando a gente... E com esse mundo inflacionário não é bom ficar fora da inflação, Exatamente, assim, quando a gente compra os nossos títulos públicos atrelados ao nosso IPCA, o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo a minha carteira. Então, assim, minha grande preocupação hoje é ter a certeza de que lá na frente eu vou pagar o benefício do nosso aposentado, mas ao mesmo tempo hoje eu não corro nenhum tipo de risco na minha carteira. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Se eu tivesse aí com ativos de crédito privado, ou sei lá, até mesmo muito alocado em bolsa, eu estaria muito preocupado com a saúde das empresas, quem é que vai quebrar, quem é que não vai. Hoje minha única preocupação mesmo é o Brasil, mas só que se o Brasil quebrar, todo o resto quebrou antes, então não adianta, qualquer mecanismo aí de investimento não vai servir para nada. Então, assim, até isso assim tem sido muito importante dentro da nossa estratégia, a nossa preocupação com a segurança da carteira. Francisco, você citou aí a saúde das empresas. Aí eu vou direcionar agora uma pergunta para o Gustavo, que ele está falando um pouquinho. Mas Gustavo, você comentou aqui que teve um fluxo migratório de dinheiro estrangeiro para o Brasil, que surpreendeu realmente todo mundo. Ninguém esperava isso. Esse ano promete ser um ano difícil, né? Eu queria
que você me dissesse mais ou menos quais as expectativas que você está tendo ali para renda variável e o que você tem visto tanto na nossa carteira quanto os próprios gestores que a gente tem conversado, que apesar de apresentarem um desempenho no curto prazo baixo, né, mas no longo prazo eles sempre apresentaram uma performance bem legal. Esse ano, assim como eu tinha falado anteriormente, ele vai ser um ano bem desafiador, porque a gente tem a questão também de elevação de taxa de juros, que isso impacta negativamente as empresas, que você tem um crédito mais caro, né? Então acontece que com esse crédito mais caro, dificulta ali impacta na produção, né? Você tem ali uma produção que fica um pouco abaixo do nível que você teria com uma taxa de juros mais barata. Sem dizer que o valuation das empresas leva em conta o desconto da taxa de juros atual, né? Então, quanto maior a taxa, menor o preço da empresa, né? Isso acaba também afetando a cotação, né? Os bancos, eles foram bem beneficiados com essa elevação de taxa, né? Sim, porque acaba o negócio deles, né? Isso, impacta diretamente no negócio. Então, assim, eles foram bem beneficiados. Do ano passado para cá, teve um banco nunca perde, né? 14%, 15% aí de valorização do índice financeiro, né? Alguns analistas já prevêem assim, essa elevação no primeiro semestre, mas depois já com algum impacto, porque também a inflação ela bate na renda, né? Então, quando bate na renda, aumenta a inadimplência e os bancos têm que provisionar mais. Então, assim, já tem alguns analistas prevendo resultados já para o segundo semestre, a finalização do ano, já com impacto devido à inadimplência dos bancos por conta da insistência da inflação alta, né, e corroendo aí o poder de compra das famílias. Isso. Então, assim, tem esse próximo semestre vai ser bem assim, difícil. A gente assim como a gente a gente vai ser ainda mais criterioso em relação à seleção das ações da carteira, né? Que vai ter que ter uma característica um pouco mais defensiva. Porque o que acontece? Agora a gente está concorrendo com uma renda fixa que está pagando uma taxa alta, né? Então, assim, é um pouco difícil. Acaba que a gente tem que diminuir a exposição a risco e garantir rentabilidade aí, atrelada a IPCA, né? Inflação. Eu acho que a gente já tem uma posição pequena em renda variável, historicamente. Não é o foco, como a gente pensa em previdência e a nossa taxa, acho que está conseguindo atingir com títulos públicos, então a gente acabou reduzindo um pouco a exposição durante esse processo de Covid, digamos assim. Seja por os patrimônios crescerem, o que diluiu as posições, que a gente não refez novas posições, ou seja, mesmo resgatando posição, vendendo alguns papéis que podiam apresentar uma alta volatilidade. Tá? Para o cenário de renda variável, eu ainda vejo um probleminha com a eleição. A gente teve um bom desempenho agora das empresas ligadas a commodity, especial Vale e Petrobras, que apresentaram um desempenho bem acima nesses últimos dias, que são empresas que os gringos buscam quando vêm para o Brasil, né? Então eles buscam bancos grandes, tipo Itaúsa, que é a holding, eles procuram Petrobras, procuram Vale do Rio Doce. Isso acabou trazendo valorização nesses papéis, coisa que não aconteceu nas empresas de growth, que são aquelas menores, que são os gestores de longo e longuíssimo prazo buscam para remunerar a sua carteira, né? É interessante a gente olhar o passado também, porque a gente viu empresas tipo a Magazine Luiza subindo ali um absurdo de 14.000% e coisa. E só buscando essas empresas de growth que a gente vai conseguir isso, né? Empresas mais seguras, elas tendem a ter um retorno menor no longo prazo. Então agora que é um momento defensivo, eu acho que esse é o ponto focal. A gente reduz as exposições, mantendo empresas de qualidade na carteira. Quando o cenário começar a ficar um pouquinho mais claro, aí a gente pode começar a migrar para algumas posições um pouco mais arriscadas. As empresas grandes oscilam menos nessas crises, né? As empresas de serviço doméstico, elas sempre têm sofrem mais esse impacto aí nesse momento de crise. O que a gente percebe é que a Petrobras aí, como produtora de petróleo e demais, estão sendo aí as novas meninas dos olhos da bolsa, né? E a Vale também, com a questão dos commodities. Dentro dessa crise, essas empresas aí se destacam e como o Jorge falou, virou atração para os gringos, né? Todo mundo que vem buscar aí
um ganho nos países emergentes, vão atrás dessas empresas mesmo. E a Vale 20% do índice, né? A Petro acho que mais de 10% do índice, né? E acaba puxando o índice aqui também. Se a gente pegar bancos, a Vale Petrobras chega a 40% né, do Ibovespa hoje, né? É então, isso. E a pobre da grande. Magazine Luiza, que entregou tanto, agora já está Devolveu devolvendo um bocado, né? Mas a gente tem que considerar que teve muito split aí, hein? Bom, quando a gente fala de gringo, eles olham muito também conversão cambial. O dólar realmente saiu de um patamar de 13,80, foi para 5 e as empresas não andaram esse tanto, nem a bolsa brasileira. Então, quando eles fazem o valuation, por mais que nossa taxa esteja um pouco maior, as empresas estão descontadas, né? Então, acaba algumas, as mais estáveis, acabam trazendo uma atratividade melhor para o estrangeiro que vem para o Brasil e mantém dinheiro. Além que eu acredito que eles estejam comprando muito título público ali, porque as taxas no Brasil elas estão muito acima do que são praticadas pelo mundo afora, né? Um ou outro país estão com taxa real tão alta quanto o Brasil, então eu acho que também justifica um pouquinho o fluxo cambial que veio para cá entre janeiro e fevereiro e que fez o nosso dólar aí que sair de 5,60 para chegou a bater 4,99, né? Todo mundo ficou feliz que ia poder viajar de novo. Mas ele hoje Mas isso é bom, que a variação cambial ela é anti-inflação, né? Então, assim, melhora pra gente. Ela fez suavizar um pouco o aumento do combustível, né? Exato. Se eu for pensar se eu pegar só o barril do petróleo em dólar ali e considerar o valor, a gente ia ver que o combustível tem que estar mais de R$10. E aí a gente já tem um PIB que estava aí na 0,50, já chegando a 1, né? Então, isso aí, de uma certa forma, ajuda o crescimento brasileiro. E o fiscal também nosso tá vindo bem, né? Então, a gente, apesar de ser um emergente, ser sacudido pelas outras economias, no âmbito interno, a gente está, pode-se dizer que bem, dentro do possível. É isso aí. Vamos falar de previdência? Bom, pessoal, eu acho que hoje sobre investimentos a gente já falou bastante, né? Quero agradecer aqui a nossa participação do nosso ilustre especialista Francisco. Eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado. Obrigada, Francisco. Agora vamos convidar para participar aqui uma figura ilustre da nossa entidade, que já está há anos aqui cuidando da nossa previdência. Santos Soares, diretor de benefício. Invadindo aqui o RegioCast da área de investimentos, né? A área de investimento é a área mais legal que tem. Depois dessa contextualização toda, né, Com Sandro? certeza, com certeza. E aí, gente, legal, né? Legal esse bate-papo, né? Vamos Sandro, nessa. Hoje eu quero saber de previdência aí. Me diz aí, quais os principais benefícios de uma previdência privada? Bom, são vários, né? Primeiro que, no caso da Previdência, a Previdência Pública, né, ela está realmente numa situação bastante complicada, né? Todos nós sabemos, né, por conta das projeções aí do IBGE. Hoje, para que se tenha uma ideia, né, o regime geral de Previdência no Brasil, ele funciona no regime de repartição simples, né? E nesse regime de repartição simples, nós temos as pessoas que estão na ativa sustentam a aposentadoria de quem está aposentado. E aí você tem uma situação que é 8-1, né? Hoje, numa situação de 8 pessoas na ativa pagando um aposentado, ela já está num déficit muito grande, né? Então, logo se vê que essa situação não é tão sustentável, principalmente quando você pega uma projeção do IBGE, né, e mostra lá em 2050, que é logo ali, né, é logo ali, né, você vai ter essa relação um pouco pior, né, vai ser 2-1, né, ou seja, só vão ter 2 pessoas na ativa para sustentar a aposentadoria de quem está aposentado. Ou seja, esse sistema de repartição simples não tem a menor viabilidade, né, e com certeza das duas, uma, ou quem está aposentado vai ter que aceitar ganhar menos, ou quem está na ativa vai ter que aceitar pagar mais. Então, em todas essas situações, é extremamente desconfortável. Você fica muito à mercê das políticas de governo, da situação da Previdência e tudo mais. E é nesse contexto que entra a Previdência privada. E, infelizmente, no Brasil, apenas 3% das empresas no Brasil oferecem plano de Previdência complementar. Apenas 3%, né? É um número muito, muito baixo. Privilégio de quem está nessas empresas. Exatamente, né? É um privilégio para poucos, né? Mas aí é aquela história, né? Não pode ser um privilégio para poucos, né? A Previdência complementar tem que ser levada cada vez mais a mais pessoas no Brasil. E é com esse intuito, no caso, que a Regios criou, né, o seu plano
instituído, né, o Plano Brasília Prev, né, o plano é um plano novo, né, foi criado há pouco mais de um ano, né, e ele veio justamente para preencher essa lacuna, né, porque justamente dentro dos nossos familiares, né, quem é o público que no caso podem entrar no Plano Brasília Prev, muitos de nós enfrentamos isso no nosso dia a dia, né, de pessoas que não têm acesso ao plano de previdência, seja porque a empresa onde ela trabalha não oferece o plano de previdência, seja porque sequer está pensando nisso, né? Às vezes é só um bebezinho, um jovem e tudo mais, que está pensando, vou aposentar com 65 anos e tal, está muito longe e tal. E não, é nessa hora que a previdência complementar entra. Primeiro, porque ela está embasada num sistema de capitalização, e segundo, é começando cedo que você aproveita exatamente esses juros aí que vocês tanto falaram, né? Juros de título público mais alto, né? Então, 2045, 50, 55, né? Estão falando em 2060 e tal. Então é aí que você consegue se aproveitar, né? Porque se você deixa para pensar no seu plano de aposentadoria quando estiver mais próximo de aposentar, certamente você já vai ter passado o tempo e não vai ter aproveitado essas oportunidades que vocês mostraram. Então eu acho que é muito importante as pessoas antenarem para isso, né? E o Plano Brasília Prev hoje ele é extensivo a qualquer familiar nosso, até nível de terceiro grau, né? Aí pai, mãe, avó, tia, sobrinho, neto, né, filho e tudo mais, todos eles podem entrar. Nós fizemos isso, né, Nilza? Isso. Eu coloquei meus filhos no Brasília Prev, né? Eu também sou participante dentro de uma estratégia, né, de reforçar a minha aposentadoria no futuro. Eu também sou participante, então eu convido aí a todos a conhecer um pouco mais do Brasília Prev, que é um plano realmente bastante promissor, né? Está crescendo aí, logo está batendo aí os seus 200 participantes, né? Como o Francisco falou, né, tem só 200, pouco mais de 200 mil, mas daqui a pouco batendo 300 mil aí, tranquilo aí, e vamos crescendo cada vez mais. Esse é um ponto bem importante se destacar, Sandro, porque quando a gente fala em previdência, a gente pensa no tempo. Não adianta eu querer fazer previdência para curto prazo. Aí não seria previdência, né? Exato. Então, qual é a ideia? Eu junto de pouquinho em pouquinho para no final lá eu ter um bom valor, seja para pagar uma faculdade de um filho, ou se o filho passar numa federal, eu dou um carro. Muito desses negócios, né? Exatamente. É um bom, vai dizer que não é um bom incentivo. E como, né? Mas eu queria saber, se eu fui lá, eu tinha um plano de previdência aberta, e aí eu juntei um dinheirinho lá num outro banco, ou seja, numa outra EFP, um outro fundo fechado, como é que eu posso fazer? Esse dinheiro vai ficar preso lá quando eu fizer aqui? Tem algum jeito de eu trazer esse dinheiro? Como é que funciona? Legal, excelente pergunta, o Jorge. Nesse caso, o que acontece? Se a pessoa contratou um plano de previdência aberto, né, nesses bancos, né, Banco Brasil, Itaú, Caixa e por aí vai, eles podem fazer a portabilidade para o Brasília Prev. Basta abrir primeiro o Brasília Prev aqui na Regis, né, e aí solicitar ao banco de origem para poder fazer a portabilidade dos recursos para o Brasília Prev. Então, assim, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque muita gente fala, não, mas Sandro, eu já fiz um plano de previdência para o meu filho lá no banco XPTO e tudo mais. Pode trazer para cá, ainda mais agora nessa situação. Nós criamos um plano, é um plano novo, né, jovem, está com uma carteira excelente, né, que está sendo montada aqui pela equipe competente da área de investimentos, né, e além disso tudo, né, é um plano que hoje não está cobrando taxa de administração, né. Se você for olhar, por exemplo, na Previdência Aberta, eles cobram taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída, uma série de taxas, e aqui nesse plano não, nós não estamos cobrando absolutamente nada. Então, traga o plano. Pode trazer, pode fazer a portabilidade. Abre aqui o seu plano de benefício para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto. Aí eu convido aí os vovôs, as vovós, né, também, para cuidar dos seus netinhos, né, suas netinhas, né, abrir o seu plano de previdência e trazer aqui para o Brasília Prev, né, que com certeza vocês vão ter muitas alegrias, né, com essa novidade que nós trouxemos aqui para a Regis, né, o plano instituído Brasília Prev. Eu acho que, Sandra, a gente poderia falar que o Brasília Prev, além de toda essa cobertura, ele tem os benefícios do imposto de renda e a gestão patrimonial, né? Isso. Ele não está sujeito a inventário. É verdade. Nós enfrentamos isso diariamente aqui praticamente, né? Todas as vezes nós checamos pessoas, né, que infelizmente acabam falecendo e tudo mais, e aí tem que esperar o inventário do pai, da mãe, do avô, custa, e tudo né? mais. Isso custa dinheiro, e até os beneficiários
beneficiários receberem, isso pode demorar anos até, né? Já você tocou num ponto importantíssimo, né? Também, muita gente fala, Sandro, você vai vender plano de previdência para o avô ou para a avó? Sim, pode ser vendido também para o avô e para a avó dentro de uma estratégia de sucessão. Ao invés de deixar todo o dinheiro preso em imóveis e aí tem que submeter a inventário, taxas altíssimas, impostos e tudo mais, no plano de previdência não tem isso, né? Não tem. Uma vez a pessoa faleceu, o recurso que está todo lá é todo entregue para a pessoa, para o beneficiário que ele indicar, né? E ele indica, por exemplo, até pessoas que, por exemplo, do plano BD01, que eles não são beneficiários diretos, né? Como é o caso dos filhos maiores de 24 anos, né? Então, o filho maior de 24 anos no plano BD não é beneficiário, mas no plano Brasília Prev pode ser, né? Então, essa também é uma estratégia, né, sucessória que pode trazer também bons resultados em termos de planejamento sucessório. E você tocou no assunto também da dedutibilidade fiscal. As contribuições para o Brasília Prev também são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, desde que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta seja seu dependente. Se for seu dependente, você pode, inclusive, colocar na sua declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, jovens, né, que têm filhos, né, aqui do plano CV, por exemplo, né, tem seus filhos e tudo mais, pode, por exemplo, abrir plano de previdência para os seus filhos, né? E aí eu conheço um monte aqui, né, que está nessa situação dentro da Regis, né? Pode abrir para o seu filho e vai depositar diretamente para o seu filho e essa contribuição pode ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12%. Que maravilha, né? Porque você tem a dedutibilidade, você tem os juros compostos trabalhando a seu favor ao longo do tempo. E lá na frente, quando ele não puder mais ser seu beneficiário, de alguma forma, porque já completou a maioridade, ele tem lá um patrimônio que pode destinar, né? Exatamente, né? Então a criança não começa do zero. Criança, para a gente estar falando sempre de criança, filhos, né? pode ter. Meus filhos, por exemplo, têm mais de 30 anos, né? Então, para mim é criança, Legal. né? Então é uma maneira também de proteger, né, o futuro delas, né? Porque com certeza a previdência oficial não vai ser suficiente. Então a previdência complementar certamente vai ser o maior patrimônio, além da educação, né, como muitos falam, né, que você pode deixar para o seu filho e para sua filha. Bacana. Eu vou elencar mais algumas características nossas que eu acho que nos qualificam para ser realmente um gestor legal. A gente é bem transparente, diferente se você tentar buscar alguma informação no mercado de previdência aberta, você vai ter muita dificuldade para você achar o que compõe tua carteira, que ativos estão lá dentro, diferente do que é praticado aqui, que a gente abre todos os dados, mostra como estão sendo feitos os investimentos. É importante também a gente ver a questão de taxa. Taxa é uma coisa muito cara. Se a gente pegar isso no longo do tempo e botar juros sobre juros em cima disso, utilizando os juros compostos, exatamente, que o nosso presidente falou, a gente vai ver que dá muita diferença no saldo. É verdade, tá? É verdade. E além disso, a gente já tem apresentado um ótimo desempenho para os outros planos. Se a gente pegar um histórico mesmo, a gente vê que o nosso histórico é muito acima de qualquer previdência aberta trabalho. E é provavelmente a estratégia que está sendo adotada para esse plano vai ser parecida ou semelhante com a estratégia adotada para os outros planos. Então, até para, se falou em aposentadoria, mas até para realizar sonhos. É verdade. Ou que a pessoa consiga juntar um dinheiro para abrir um negócio lá na frente para o filho, alguma coisa assim. Verdade, é verdade. E fazer um planejamento de longo prazo. Então, para tudo isso, eu acho que o plano ele é efetivo. Ou até para quem vai aposentar daqui a sei lá, 10, 15 anos, eu quero juntar aqui, fazer um pezinho de meia aqui para mim abrir um negocinho, ou para mim viajar, fazer uma viagem pelo mundo. Sim. Então, eu vou lá, eu contribuo com 8 no plano aqui, eu posso contribuir com mais 4. Isso. A Receita já me devolve 27,5% na virada do ano. Exatamente. Então, você já tem a devolução fiscal aqui, eu ainda junto um dinheiro para quando eu for aposentar. Aliás, né, o Jorge, você tocou num ponto fundamental, né? Agora está todo mundo fazendo a declaração de ajuste do imposto de renda, né? E aí tem muita gente chorando aí porque está pagando mais imposto de renda. Oh, meu Deus, eu devia ter aproveitado o benefício tributário, né? Porque está aí, a lei permite, né, até 12% de dedutibilidade fiscal. E tem gente que está utilizando só 8%, às vezes até 6%, apenas metade daquilo que o fisco permite, né, de deduzir do imposto de renda, da base de cálculo do imposto de renda. Então isso é importante. E você tocou num ponto, outra questão também interessante, né, a questão de juntar dinheiro, é que o Brasília Prev é um plano extremamente flexível, ele permite, né, resgates parciais, né, coisas que os planos, por exemplo, fechados, eles não permitem resgates parciais, mas o Brasília Prev é um plano extremamente flexível, não tem risco atuarial
empresarial, e ele permite resgates parciais até o limite de 20% a cada 2 anos. Basta cumprir a primeira carência de 36 meses, mas depois disso pode ser feito resgates parciais, né? Então é outra facilidade que você falou, né? O filho, você colocou, o filho acabou de nascer, você vai botando a partir de R$100, você pode fazer a aplicação. Você vai, junta esse dinheiro durante 18 anos, por exemplo. Eu tive a felicidade de ter 2 sobrinhas ganhando neném. Já estamos providenciando aqui o Brasília Prev para eles, né? Para elas, né? Sofia e Alice, né? Inclusive, ó, um beijo, Camila, Nayara, vocês realmente são muito bonitas, as suas filhas, Sofia e Alice. Vamos lá, mas aí nós temos Brasília Prev, exatamente. Então elas com certeza vão crescer e vão ter toda essa vantagem do Brasília Prev para justamente lá na frente, quando completar os 18 anos, né? De repente ela passou na UNB, aí o pai está livre, né? Da despesa da faculdade, né? Aí pode, por exemplo, sacar um pouquinho, comprar o carro para elas irem para a UNB, por exemplo, né? Então tem vários, quer fazer, por exemplo, um ano sabático, de repente quer ir fazer um intercâmbio, né? Para aprimorar o inglês, vai para os Estados Unidos, para o Canadá e tudo mais, pode sacar 20% do Brasília Prev para poder realizar esse sonho. Então são muitas variáveis, né, que podem ser feitas com o Brasília Prev, né, que com certeza o pai e a mãe sendo previdente, com certeza vão trazer esse conforto a mais para os filhos, né? Bacana, Sandra. Então, eu acho que nós podemos aqui provocar os nossos participantes a mandar assuntos que eles gostariam de ver discutidos nessa mesa, né? A gente vai trabalhar fortemente educação financeira e previdenciária esse ano, né? Sim, estamos trabalhando, né? Estamos muito fortemente. E assim, eu acho que a gente poderia fazer essa provocação. A gente falou no último podcast para mandarem os assuntos. Aqui nós temos equipes muito competentes que vai debruçar, dar toda a atenção aos assuntos demandados para a gente poder trazer essa discussão para cá, não é mesmo, Jorge? A gente está sempre disponível e acredito que seja muito produtivo a gente trazer as dúvidas e tratar sobre os assuntos que os próprios participantes tragam aqui e responder todos aos questionamentos e deixar com a máxima transparência que eu acho que a nossa entidade sempre prezou por ter, né? Só queria aproveitar aqui só para fazer uma propaganda aqui também, né? Porque nós estamos voltando também o Regis Itinerante, né? O Regis com Você, né? Que são programas, né, que nós vamos até os pontos de atendimento, né? Do BRB, de todas as patrocinadoras do metrô, da BRB Saúde, né? Da BRB Seguros, enfim. Nós estamos voltando esse programa, né? Não só nós fizemos muitas lives, né, Nilza, durante o ano passado, né? Então dessa vez nós queremos voltar a ter essa aproximação graças à melhoria da situação da Covid e tudo mais. Isso já permite, já fizemos alguns encontros presenciais muito legais, né? Fizemos no Instituto BRB, na Agência Formosa. Aliás, muito obrigado a Leila, muito obrigado aí ao Valmir, né, que nos receberam, né? E estamos abertos aí a fazer outros eventos, né? Ou seja pelo Regis Itinerante, que é um bate-papo informal para falar sobre previdência, né? Ou o Regis com Você, que é uma apresentação mais longa, né, sobre os planos de previdência. Estamos abertos aí a ir nos lugares onde os nossos participantes estão para fazer essas apresentações. Estamos aqui à disposição, temos esse canal também de comunicação, que também é um instrumento de educação financeira. Sim, que nós temos também aqui na Regis. Só intensificou, né, Sandro? Porque Sim. Antes a gente só estavam à distância, agora Exatamente. também à distância e fisicamente. Exatamente. Então agora a gente está mais próximo. É isso aí. Pelos 2 canais, né? Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do nosso Regis Cast. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso ilustríssimo diretor de benefícios, Sandro. Eu que agradeço, gente. Ficou de castigo aqui até altas horas da noite. Imagina. Nosso especialista de renda variável, Gustavo. Nossa presidente, Nilza. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até. Até Obrigada. logo, gente. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima.